isso, e você vai ter o seguinte, ó, agora vamos lá, porque eu quero a minha implicação. Então, qual é a implicação? Uma semana. Para entender completo, fazer todo, aí qualquer limite que você me desse, eu resolvia por epsilon. Depois a gente conversa. Tá? X no domínio de... Quem é o domínio da F? Quem é o domínio da G? Quem é? Quem é o domínio da G? Os reais. E, olha aqui, ó. X menos o P. Quem é o P? Quem é? 2. Deixa eu só concluir aqui. X menos 2 menor do que delta implica o seguinte, ó. Agora presta atenção. Olha a sequência de conclusões. Se o x menos 2 é menor do que delta, como delta, por escolha, é o menor desses dois números, o x menos 2 é menor do que 1 em módulo. Menor do que 1. E o x menos 2 em módulo é menor do que epsilon sobre 5. Não foi aleatória essa escolha não, e nem adivinhação, é a análise daí, ó. Aí isso aqui garante o seguinte, essa majoração de x menos 2, ela já está preparada aqui, ela tem uma implicação. Se o x menos 2 é maior do que 0 e é menor do que 1, então, o que acontece com x mais 2? Em módulo, é menor do que 5. E isso eu vou usar aqui, porque como eu tenho isso, qual é a conclusão que eu chego? O x mais 2 em módulo é o quê? É menor do que 5. E isso aqui é menor do que epsilon sobre 5. E se isso é menor do que 5 e isso é menor do que epsilon sobre 5, o que é que acontece com o produto? Se esse é menor do que 5 e esse é menor do que epsilon sobre 5, o produto dos dois é menor do que 5 vezes sobre 5. Não foi o que eu concluí aqui, cara. Desculpe aqui, o que é? É porque eu errei, né? Então, onde apareceu esse 5? É 2. Agora vocês entenderam. Pronto. Então, ó, vamos lá. Eu que me atrapalhei. Aí a atrapalhada foi minha. Isso aqui menor do que 1 garante o quê? X mais 2 em módulo menor do que 5. E isso aqui continua. Menor que epsilon sobre 5. Então, o que acontece com o produto dos dois? É menor do que 5 vezes epsilon sobre 5. Isto é, exatamente. Esse produto, mas quem é esse produto? Quem é? G de x menos 4. Isso aqui é menor do que epsilon. Ou seja, dado epsilon positivo, existe delta positivo, está aqui o delta, ó. Eu exibi para vocês. Tal que x real, isso aqui menor do que delta, isso aqui é menor do que epsilon. Isto diz o quê? Pela definição, isto diz que o quê? 4 é limite de quem? De g de x com o quê, hein? Com x tendendo a 2. Assim como aqui, ó. Assim como aqui, que eu esqueci de frisar, isto diz o quê? Isto diz que 7 é o quê? É limite, bota para cá, por favor, de quem? De f de x com x tendendo a quanto? 3. Tá? Entendeu? Agora, pessoal, vê se vocês estão sabendo mesmo. Diga. Na hora, o que está me pegando é na hora de escolher o delta. Dá para mim estar. Mas é o que pega mesmo. É o que pega mesmo. Vamos mais um exemplo. A intuição diz o quê? Diz que é limite
de, por exemplo, x2 mais 4 sobre x3 menos 8 com x tendendo a 3, por exemplo. O que é que a intuição diz? A intuição diz que quem é limite disso aqui com x tendendo a 3? O que é que diz a intuição? O numerador aproxima-se de quanto quando o x tende a 3? De quanto? 13. E o denominador? Quanto? 19. Agora vamos provar usando a definição. Vou é porra que eu vou. Se esse deu trabalho para vocês e para mim também, imagine esse. A definição, infelizmente, ela mói os nossos ossos. Aí eu preciso, por isso é que eu preciso das propriedades operatórias do limite, que são proposições gerais, tá certo? Que fazem com que a intuição vá em encontro da definição, que justifica. E aí, em vez de usar a definição, eu uso o quê? As propriedades operatórias. Então tem um elenco de propriedades que são proposições, são demonstráveis, e que eu não vou demonstrar usando a definição, vou só elencá-las, e vocês usam, porque aí você faz tudo usando as propriedades operatórias. Primeira delas, é que diz que o limite da soma é a soma dos limites. Mas tem uma antes, tá? Dessa, que é a seguinte. Na definição do limite, não está dado que o limite é único. De fato, se você não assumir que o P é ponto de acumulação do domínio, o limite não será único. Por isso é que o P precisa ser ponto de acumulação, para ter a unicidade do limite. É tanto que a definição não garante isso, que eu não me comprometo usando o artigo definido, dizendo que 7 é o limite. Aqui, 4 é o limite. Porque isso é uma proposição. Então, a primeira proposição é a seguinte. Vou colocar aqui. São as proposições que você vai usar para calcular limite, tá? Essas proposições, elas resgatam vocês do vale da sombra da morte, né? Que tem da definição, tá? Que é o seguinte. Sejam f uma função, p um ponto de acumulação do domínio de f. Ser ponto de acumulação significa o quê? Que eu posso me aproximar de p ainda dentro do domínio da função. É isso, tá? Se você entender dessa maneira, você entende lá a definição. E L e M, dois números reais. Se L é limite de f de x com x tendendo a p, tá? Se L é limite de f de x com x tendendo a p, e o M também é limite de f de x com x tendendo ao mesmo p, a p, então o L é igual a M. Ou seja, essa proposição diz que que uma função no mesmo P não pode ter dois limites distintos. Se ela tem limite, o limite é único. E se ela tem, que pode ser que o limite não exista. Nós veremos mais para frente. Eu só dei exemplos onde tem limite, mas pode ser que o limite não exista. A quem possa interessar, a demonstração está lá nas notas, tá? Mas é bom que fique bem claro, o limite é único. Isso é importante porque agora eu posso me expressar dessa forma.
sendo L o limite, artigo definido, porque se tem só tem um. Agora, por causa dessa produção, eu posso usar o artigo definido. Sendo L o limite de f de x com x tendendo a P, escreve-se isso. L é o limite com x tendendo a P de f de x. Escrevo dessa forma. Simbologia, para não ter que escrever. Por que eu posso escrever? Porque eu só tenho, se o limite existe, só tem um. Então eu posso usar a igualdade. A igualdade só faz sentido se eu tiver unicidade, certo? Então daí, por exemplo, por tudo que eu fiz, né? Qual foi esse exemplo que eu apaguei? Qual foi? Não me recordo. Era o limite de quem? Esse que eu apaguei aqui? Hã? Limite de quem, hein? Limite de 2x com x tendendo a quanto? Isso dá quanto? 7. E o outro lá, qual é? Limite x tendendo a quanto? De quem? É quanto? 4. Eu escrevo assim. Essa é a nomenclatura para limite. Tá? Tá bom? Tá bom? E agora, vamos nas propriedades operatórias, que são várias. Tá? Proposição. E aí eu vou listar e vou usando, tá? Quem quiser, olha a demonstração nas notas. As demonstrações, claro, usando a definição. Tá? Se você tiver curiosidade, você vê. Se não, sai usando, tá? Eu garanto que funciona. Eu sei que vocês não vão ver mesmo. Né? Mas é a minha obrigação listá-la. Mas o enunciado você tem que saber para usar. Tá? Sejam FG funções, tá? P, um ponto de acumulação da intersecção dos dois domínios, que lembra? Quem é o domínio da soma de duas funções? É a intersecção dos domínios, tá? E LM, números reais. Números reais. Porque se P é ponto de acumulação da intersecção, ele é ponto de acumulação de cada conjunto individualmente. Porque se eu posso me aproximar de P dentro da intersecção, eu posso me aproximar dentro de cada um individualmente, tá? Então, por isso que a notação é boa, se L é o limite, o artigo definido, é o limite de f de x com x tendendo a P, e M é o limite de g de x com x tendendo a P, então a conclusão é que L mais M é o limite da função soma de f com g em x com x tendendo a P. Como é que se diz isso? Qual é a leitura que você faz disso aqui? O limite da soma de duas funções é a soma dos limites, desde que os limites existam como números reais. Quer dizer, se L é o limite de f de x com x tendendo a P e M é o limite... Lembrando, o que é f mais g aplicado em x? O que é, por definição? É f de x mais g de x. Isso foi explicado aqui em uma aula. Tá? A outra propriedade operatória... é o seguinte, proposição sejam lambda um número real,
F, uma função, e P, pertencente, ponto de acumulação do domínio da F, tá? Ponto de acumulação. Domínio X, todo conjunto, quando eu boto linha, indica o conjunto formado pelos seus pontos de acumulação. É para eu poder me aproximar do ponto dentro do conjunto. Só isso, é uma coisa técnica, mas que é necessária. E L, um número real. Quanto tempo aí, meu querido? Se L é o limite de f de x com x tendendo a P, então lambda L, lambda vezes L, é o limite com x tendendo a P de lambda vezes f aplicado em x. Ou seja, o limite de uma constante vezes uma função é a constante vezes o limite. É isso que diz esta proposição. Tá? Essa proposição está dizendo isso. O limite de uma constante vezes uma função é a constante vezes o limite. Tá? E aí use-a. Use-a. Se quiser, não faz mal, veja a demonstração. Não vou gastar tempo de vocês com isso aqui, fazendo demonstração, que eu quero que vocês precisem saber fazer conta no cálculo. E se faz conta usando os resultados do cálculo. Então eu vou listar os resultados. É isso que eu vou fazer. Outra proposição. Essas proposições são as ditas propriedades operatórias do limite, tá? Sejam FG duas funções, P um ponto de acumulação da intersecção dos domínios e LM, dois números reais. Se L é o limite de f de x com x tendendo a P, e M é o limite de g de x com x tendendo ao mesmo P, presta atenção, gente, cuidado, ó. É x tendendo ao mesmo P, ó. Tá? É x tendendo a P. X tendendo a P. P aqui, aí P aqui, tá certo? P aqui, aqui. P e P. Não faz nem sentido, tá certo? Faz nem sentido. Tá bom? Diga. G de x pode ser igual a f de x ou... Pode. Porque se g de x for igual a f de x, você está tanto nessa como na de cima, porque aqui você está com o lambda igual a 2, né? Então, pode. Então, a conclusão, vírgula, eu me esqueço dessas vírgulas, né? É vírgula. Aqui também, vírgula. Eu fico comendo vírgula. Então, o L vezes M é o limite de f vezes g aplicado em x, o x tendendo a P. Ou seja, o limite do produto é o quê? É o produto dos limites. É evidente que essas propriedades, elas só são úteis se eu tiver funções para usá-las. E é assim que funciona. Então eu vou demonstrar para duas bem simples. Eu tenho uma carrada de funções, usando essas proposições, para os quais eu saberei calcular limite e todos plenamente justificados pela definição. Que essa é quanto tempo? Desliga aí, por favor.